Ela criou as filhas dela cristamente, inscreveu essas filhas dela na instituição da Virgem do Carmo, do Santo Rosário e da Santíssima Trindade. Então, ela era uma santa, mas ela tinha 2 filhas, inscreveu as filhas em lugares de oração, e ela as proibia de ler livros da biblioteca do seu avô, pai do seu pai, que era médico e tinha muitos livros sobre medicina e outros assuntos. E também não deveriam ler os livros de uma das tias que morava na sua casa e possuía livros românticos, embora a tia às vezes lhe contasse parte dessas histórias que havia lido. Também não lhes permitia ir com as tias ao teatro para ver cenas ou histórias inconvenientes. Ela pessoalmente as ensinou a ler, ensinou-lhe muitas histórias bíblicas e trazia para casa uma sábia e piedosa professora de bordado 3 vezes por semana. Aí você fala assim, não. Ela já dizia muito não para as filhas. Quando essa mulher morreu, ela foi diante de Deus para ser julgada. E um dos julgamentos seria relacionado ao dever. Qual que é o dever dos pais? Aqui eu estou falando sobre as mães. Educar os filhos na virtude, os afastando do pecado para conseguirem a coroa da glória eterna. Agora veja bem, Jesus vai dizer em Mateus 5,37 que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, que vem e disse é do demônio. Mamãe, posso? Ela vai ver o livro e tal. Não. Dom Bosco, quando morreu, estava no inferno e viu escrito nas paredes, maus livros. E ali ele teve a percepção que maus livros levavam as almas para o inferno. E por que ele teve essa percepção tão clara? Ele teve um comportamento uma vez que numa das escolas ficou sabendo que o mau livro estava numa das bibliotecas e ele falou, feche todas as escolas, não vamos ter aula. Enquanto esse livro não chegar na minha mão e eu não tacar fogo nele, nenhum aluno poderá ter aula aqui. E o nível de responsabilidade de Dom Bosco era de tal maneira acentuado pela sua convicção das verdades eternas que ele diz, se um aluno dessa escola ler um livro desse e se perder por causa disso, sou eu que vou dar conta para Deus da alma dele. Só que Dom Bosco tinha de tal maneira amor pelos jovens que ele dizia o quê? Dai-me almas e ficai com o resto. Agora, essa daqui era a mãe dela. Era uma santa. A alma dela era devorada de amor pelas filhas, de zelo pelas filhas. Então, falou assim, não vai ler isso, não vai ir no teatro, e levou uma mulher cristã para ficar perto delas por causa do bom exemplo. No sentido de hoje, né? A gente fica um pouco assustado pela questão da quantidade de tempo que os pais permitem que os filhos fiquem nos celulares. Por quê? Porque tá me enchendo o saco, tá me cobrando ensino, tá me cobrando amor, afeto, carinho, então dá um celular. Eu lembro que um dia eu estava com a minha filha, com a Maria Clara, e mostrei para ela, a gente estava numa viagem, a gente parou num lugar onde tinha restaurante, tinha 8 pessoas, falei, todas com celular. Eu falei, tá vendo ali, filha, todo mundo com o celular na mão. Eu falei, por isso que seu pai não deixa, porque em casa nós rezamos, nós conversamos. Ontem, à tarde, eu fui levar meus filhos no bairro aqui de Jaú, chamado Pouso Alegre, onde eles iam ter um momento lá com a professora de educação física, de esportes lá, tal. Eu levo eles, nós somos 20 minutos conversando sobre a vida dos santos, indo. Na hora de voltar, 20 minutos conversando sobre a vida dos santos. Quando eu vou para São Paulo com a Maria Clara, ali que eu tenho que ter história de vida de santo, porque ela tem a moral de conversar 5 horas de vida de santos. Ou seja, os pais têm que ensinar os filhos as coisas virtuosas. E quando ele vê que alguma coisa não presta, corta, não deixa. Não se negocia com o pecado. Essas coisas têm que ser sérias. Isso daqui eu tô pegando aqui o exemplo da vida de uma santa. E o que ela fazia para a filha? Aqui, ó. Histórias bíblicas. Histórias bíblicas. Ensina o Evangelho, o amor de Jesus Cristo, a sua misericórdia, a sua graça, o que é bom fazer, o que não é bom fazer, o que é pecado, o que não é o pecado, instruir no caminho. Olha aqui que São Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,15, desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Agora, por que muitas vezes os pais e as mães não ensinam a Bíblia? Porque eles não sabem, não conhecem, não sabem manusear a palavra de Deus. É assim que se educa um filho, levando para o bem e o afastando do mal, permitindo que eles vivam uma vida na graça e o apartando do pecado, levando a ter contato com uma vida sobrenatural, colocando ele na companhia de boas pessoas. O que eu como pai fiz? Mudei de São Paulo por quê? Para colocar meus filhos no Instituto Regina Coeli, numa escola católica. Agora, a salvação dos meus filhos só está na escola? Então quer dizer, leva eles para a escola, em casa eu vivo uma vida de pagã, fazendo tudo que é errado? Não. Meus filhos ficam 4 horas na escola e 20 horas comigo.
e com a minha esposa. Ai de nós se não somos exemplo de virtudes. Entendeu? O que você achou? O que você achou? Comenta aqui embaixo sobre isso que eu tô falando. E por favor, eu vou deixar até link sobre educação dos filhos, mas eu tô tirando essa história desse livro aqui, ó.